Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantonista de Química do Poliedro e hoje a gente vai resolver esse exercício aqui juntos, beleza? Vamos lá. O exercício diz o seguinte, que hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, hidrocarbonetos com cadeias abertas, saturados, ou seja, aqueles com cadeias abertas e fazendo apenas ligações simples, podem sofrer reações de halogenação, que é o tipo de reação onde eu troco o hidrogênio por um halogênio, né? Beleza. O hidrogênio pelo halogênio. Considerando-se o hidrocarboneto de fórmula C8H18, determine. Bom, então, entre várias moléculas que possuem fórmula C8H18, ou melhor, entre diversos isômeros que possuem fórmula molecular C8H18, o exercício pede para você a fórmula molecular plana do isômero, tá? Do isômero que especificamente vai produzir apenas um haleto quando sofrer monohalogenação. O que isso quer dizer? Bom, primeiro vamos lembrar o que é monohalogenação. É quando eu troco apenas um hidrogênio por um halogênio, tá bom? E aí pode ser qualquer halogênio. Então, quando eu tenho a troca de apenas um hidrogênio, eu tenho a monohalogenação. Só que a gente tem que lembrar que quando eu tenho hidrogênios diferentes, como eu quero dizer isso, né? Quando eu tenho carbonos diferentes, eu tenho hidrogênios diferentes ligados nesses carbonos diferentes, a gente já vai ver o que isso significa. Eu posso formar mais de uma molécula quando ela sofre essa monohalogenação. Olha esse exemplo aqui de baixo, ó. Eu tenho essa molécula hipotética, é só pra gente relembrar, para vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? Nessa molécula hipotética, quando eu realizo uma monohalogenação usando o bromo, nesse caso, né, o Br2, eu posso produzir dois tipos de moléculas, ó. Posso produzir a molécula de cima e a molécula de baixo. Perceba que na molécula de cima, o Br entrou no lugar de um desses três hidrogênios aqui, tá? Na representação da molécula, ele entrou no lugar desse hidrogênio, tá? Se a gente for comparar. Mas, na verdade, esses três hidrogênios são iguais. Então, quimicamente, olhando para a estrutura, ele poderia ter entrado em qualquer um desses. A gente só representou nesse do meio, mas os três hidrogênios são iguais, então ele poderia entrar em qualquer um desses, tá bom? A segunda molécula formada é essa aqui, onde esse Br entrou no lugar desse hidrogênio. Poderia ter entrado no lugar do hidrogênio de baixo? Sim, mas aqui só pra gente representar, tanto faz, porque os hidrogênios são iguais, nesse caso aqui, beleza? E aí a última pergunta que fica é, e nesses hidrogênios, nesses três hidrogênios, o carbono da esquerda, por que eu não poderia ter uma terceira molécula sendo formada aí? Gente, experimenta trocar esse hidrogênio, ou esse, tanto faz, por um Br. Você vai ver que você vai ter exatamente essa molécula aqui. Só que a única diferença é que no lugar do bromo estar do lado direito, ele vai estar no lado esquerdo. Só que a molécula é a mesma, né, gente? É isso que a gente precisa olhar. Se você ainda estiver meio receoso, escreve essa monohalogenação no papel para você ver que a molécula vai ser a mesma. A única diferença é que ela vai estar, digamos que, espelhada, tá bom? Mas é a mesma molécula. Então, eu poderia estar formando essas duas. Então, perceba que quando eu tenho carbonos ligados a quantidades diferentes de hidrogênio, né? No caso aqui, um carbono ligado a 3 hidrogênios e um carbono ligado a 2, eu posso produzir dois tipos de moléculas diferentes. Mas eu não quero isso no meu exercício, tá bom? Eu quero uma molécula que vá produzir apenas um haleto, né? Aqui eu tenho produção de 2, eu preciso de uma molécula que produza apenas 2. A resposta é este carinha aqui, ó. Eu vou explicar porque é esse, depois a gente olha porque não pode ser esse, tá? Essas duas moléculas, elas são isômeras, possuindo fórmula C8H18, mas a resposta correta é essa e não essa. Bom, se você olhar para a resposta correta, observe que todos os carbonos que possuem hidrogênio têm exatamente a mesma quantidade de hidrogênios ligados a ele. Ou seja, todos esses carbonos são iguais e todos os hidrogênios também, diferente desse exemplo que eu tinha aqui. Então, tanto faz um halogênio entrar nesse carbono, como entrar nesse carbono, como nesse, né? Trocando de lugar com o hidrogênio, que eu sempre vou produzir a mesma molécula, tá? Então, eu sempre vou produzir a mesma molécula, independente se ele entrar aqui ou aqui, tá? Se entrar no lugar desse hidrogênio. E aí você pode perceber também que quando você tentar utilizar, colocando um cloro nesse lugar, um bromo, qualquer halogênio, e for
realizar a contagem dessa cadeia principal, por exemplo, e depois tentar colocar um halogênio aqui, realizando a contagem de como isso fica, como a nomenclatura desse haleto fica, você vai ver que você vai estar sempre produzindo a mesma molécula, porque eu sempre começo a contar a minha cadeia olhando para aquele carbono que ou está ligado diretamente ao halogênio ou que está mais próximo, né? Beleza? Então, a resposta é essa aqui. Por que não poderia ser essa a resposta? Gente, observe um pouquinho comigo. Esse aqui é o octano, tá? Que também tem fórmula C8H18. Olha, você tem esse carbono que tem 1, 2, 3 hidrogênios nele. Você tem esse carbono que tem 1, 2 hidrogênios. Aqui, só de olhando para esses dois primeiros, você pode perceber que um halogênio poderia entrar nesse hidrogênio ou um halogênio poderia entrar nesse hidrogênio. E são hidrogênios diferentes ligados a carbonos com características diferentes. Então, aqui eu já estaria acontecendo a mesma coisa que está acontecendo aqui embaixo, ó, que eu narrei para vocês. Então, já poderia formar moléculas diferentes, né? Outra coisa também, né, que a gente poderia ter a troca do Cl, do Br, de um halogênio, entrando em alguns desses carbonos aqui, no lugar desses hidrogênios. Quando isso acontecer, eu vou mudar a posição do haleto. Mudando a posição do haleto na cadeia, no caso deste carinha aqui, possivelmente eu posso ter uma contagem diferente nessa posição do halogênio, identificando a cadeia principal. Então, este carinha aqui também pode produzir outras moléculas, dependendo de onde esse cloro vai entrar, diferente desse aqui. Fechou? Espero que tenha ficado claro, tá? E já a letra B, ele pede a massa molar quando o hidrocarboneto sofrer a halogenação total. Então, a monohalogenação é quando apenas um halogênio entra no lugar do hidrogênio. Já a halogenação total é quando eu tenho os halogênios entrando em todos os hidrogênios possíveis. Então, se eu tenho 3 hidrogênios aqui, eu vou ter 3 halogênios, tá? Se eu tenho 3 aqui, eu vou ter 3 halogênios. Como o exercício pede átomos de cloro, basta trocar todos os hidrogênios por Cl, tá bom? E aí, para calcular a massa molar, né, gente? Bom, como a gente trocou todos os hidrogênios por cloro... Ai, perdão, aqui é 18, viu, gente? Pronto, agora sim. 18, tá? Esqueci do 1. Bom, como a gente trocou todos os hidrogênios por cloro, se eu tinha 18 hidrogênios, eu preciso ter 18 cloros, tá bom? E para calcular a massa molar, você já sabe, né? Eu pego a massa, que tá lá na tabela periódica, multiplico por cada quantidade de cada átomo que eu tenho aí. Então, se eu tenho 8, né? 8 carbonos, 8 vezes 12. Mesma coisa para o Cl, 35,5 vezes 18. E aí eu tenho a massa molar dessa molécula, tá bom? Espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida, podem mandar um e-mail pra gente, podem participar do plantão online também, para que a gente possa olhar para essa dúvida mais especificamente, tá bom? É isso, gente. Bons estudos, estamos juntos.